boa noite. Estamos ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram. Estamos nas 3 plataformas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Essas lives são um aquecimento para a jornada do Voo da Águia, uma série de 3 aulas que eu vou dar online, ao vivo e gratuito, para a gente falar de como fortalecer o seu equilíbrio emocional de forma prática e natural. E hoje a gente tem aqui com a gente uma convidada muito, muito especial, que é a minha querida Graziela de Bello, é advogada, facilitadora de comunicação não violenta. A Grazi é minha parceiraça de jornada de autoconhecimento em vários setores de autoconhecimento, vários segmentos, e já há muito, muito tempo. E a gente, inclusive, já compartilhou vários espaços de escutativa, né, Grazi? Juntos, exercitar a comunicação não violenta. Então, minha querida, muito, muito obrigada pela sua presença para a gente falar um tema que a gente gosta muito, que é a empatia e a autoempatia. Uma coisa que a gente tem visto que as pessoas estão tendo muita, embora se fale muito de empatia, está sendo pouco praticado, principalmente hoje em dia, né, não, Gra? Realmente, eu quero agradecer pelo convite para falar de um assunto tão importante que faz tanta diferença para os relacionamentos. Só que eu trouxe uma convidada aqui, tudo bem? Adoro sua convidada, manda lá. Porque assim, eu acho que não dá para falar de empatia sem a minha amiga, a girafa Ju, e por um motivo muito, muito especial. O Marshall Rosenberg, ele escolheu a girafa como a representante da comunicação não violenta, e por um motivo. Ela é o animal que tem o maior coração entre todos os animais. Então, ela não só é gigantesca, como o coração dela é gigantesco. E por que eu estou falando isso? E por que eu estou lembrando da nossa amiga girafa? Porque quando a gente fala em empatia, a gente tem que falar em conexão. E a conexão se dá de coração a coração. Não tem como a gente falar de conexão se nós não pensarmos no que está aqui dentro de nós e dentro do outro. Mas, falando de empatia, também tem uma coisa que eu percebo que as pessoas sempre têm uma dúvida. Será que empatia é a mesma coisa que simpatia? Super bem colocado. E aí? Aliás, nós duas já falamos bastante sobre isso, né? Com certeza. No começo da pandemia foi o nosso assunto, assim, do momento. Verdade, verdade. Então, conta para eles, Gra, qual é a diferença de empatia e simpatia? A simpatia é uma coisa mais superficial. A simpatia, ela não se preocupa com a necessidade do outro. Então, eu vou dar um exemplo. A nossa amiga Eliana aqui, a minha amiga, né, ela chega para mim e fala: ai, Gra, tô com tanta dor de cabeça, os meus filhos não estudam, estão indo mal na escola. Aí eu viro para ela e falo assim: ai, Eliana, ontem eu estava com uma dor de cabeça muito maior que a sua. Essa coisa de filho não estudar, e mãe é tudo igual. E você também, eu falei para você. Falei, olha, você devia ficar em cima, você devia ir com eles até a escola. Eu falei, mas você não faz isso então? Mas é isso, mas pode deixar, eu vou te dar umas dicas, você vai conseguir dar conta disso. Agora, sua dor de cabeça, toma qualquer coisinha aí e pronto, porque a minha ontem, sim, essa era difícil. Essa é a amiga simpática, né? Agora, a amiga empática é um pouquinho diferente. Na hora que ela ouvir a sua dor, ela vai parar um pouquinho. E ela vai se conectar com a sua dor. Ela vai olhar para você e ela vai dizer alguma coisa assim: realmente, você... Eu não consigo imaginar exatamente o que você está passando. Você gostaria de me falar um pouco sobre os seus sentimentos? E ela vai ficar ali. Ela vai ficar ali do seu lado
pronta para te ouvir, pronta para te acolher. Porque a empatia, mais do que se colocar no lugar do outro, porque vamos pensar, eu consigo me colocar exatamente no lugar do outro? Nós somos pessoas diferentes. Cada um sabe da sua dor. Então, eu digo que a empatia, mais do que se colocar no lugar do outro, é acolher o outro. O Gra, é legal esse exemplo, porque fica claro que quando eu falo de empatia, eu escolho colocar atenção no outro. Eu escolho ouvir a necessidade por trás daquela fala dele. Né? Eu escolho pensar por que ele está falando aquilo. Não só a necessidade por trás de tudo aquilo que ele está sentindo. Então, eu escolho não ser simpática, né? Porque quando a gente escolhe ser simpática, a gente está pensando em nós mesmas. A gente está se comparando a nossa dor com a dor do outro. A gente está tentando julgar o que o outro está sentindo, quando, na verdade, às vezes, ele precisa ser ouvido. Exatamente. Aliás, falando em julgar, um dia desses, alguém falou uma coisa para mim e eu pensei com os meus botões, puxa vida, já não basta o tanto que eu me julgo e eu ainda vou ouvir outros julgamentos. Então, eu pensei, naquele momento, eu estava precisando de um pouco de empatia. Mas o que é esse julgar, né? Porque a gente, quando olha para o outro, a gente primeiro julga antes de se conectar. Talvez porque seja um hábito, alguma coisa que já está enraizado em nós, ou ainda porque nós estamos querendo consertar a vida do outro. Podem ser diversos motivos, mas fala. Não, você falando isso me lembra um exemplo do final do ano, quando você fala de se julgar, né? Me lembra um exemplo do final do ano. No final do ano, o Thiago, ele teve um resfriado forte e assim, a gente estava todo mundo em família, ficamos preocupados, achamos que ele estava com Covid e naquele dia a gente foi até a farmácia e eu fui procurar por informações, né, de como fazer o exame e a moça falou que não dava, tá? A hora que eu estava saindo da farmácia, um rapaz me parou e falou, olha, moça, me desculpa, mas eu estava escutando você falar. Eu conheço uma pessoa que um laboratório que vem na sua casa fazer o exame e você pode fazer agora nessa fase que seu filho tá. E aí ele começou a me contar a história que ele vivenciou no final do ano, que o avô dele tinha falecido por conta do Covid, que a avó dele estava doente e que a mãe também estava internada. Quando eu escutei aquilo, naquele momento, Graziela, eu pensei, eu não estou acreditando que eu pensando que o meu filho está com Covid, ele vai me contar que o avô morreu, que a mãe está internada. E aí, bom, eu agradeci, mas enquanto ele falava de todos eles, a única coisa que eu pensava era no que podia acontecer com meu filho. E eu não pensei em nenhum momento na dor que ele estava sentindo em compartilhar aquilo com uma estranha. E tudo bem, eu entrei no carro, agradeci e tal, eu entrei no carro. Só que quando eu entrei no carro, Gra, me deu um aperto no coração, porque foi a primeira coisa que eu pensei. Como eu, que treino tanto empatia, converso tanto sobre empatia, não consegui ser empática nesse momento com a dor dele, que tinha acabado de perder o avô, que estava lá, que estava com a mãe internada no hospital e que estava sendo empático comigo naquele momento. Naquele momento, eu não estava ouvindo ele. Eu estava ouvindo as minhas necessidades. E naquele momento, eu pensei, meu Deus. Né? E já começa com o chicote, né? O chicote lá, porque já começa a me chicotear. Como que eu não percebi? E naquele momento foi importante perceber
que estamos no processo. Uhum. Quem treina empatia, quem treina a comunicação não violenta, quem trabalha o autoconhecimento, ele está num processo, né? É um crescer, é um treinamento isso. E você só consegue... E assim, que bom que naquele momento eu consegui ter empatia comigo. Exatamente, sabe? Você me lembrou de mais uma coisa. Hoje, uma priminha me ligou e ela tem 14 anos e ela contou algumas coisas, mas ela me disse uma frase que, ouvida de uma adolescente de 14 anos, eu achei muito importante. Ela disse: como eu posso ajudar outra pessoa se eu não me ajudei antes? E Exatamente. eu percebi, e ela falou isso justamente por uma situação que ela havia tido com uma outra pessoa, em que essa adolescente ela havia se sentido ferida de alguma forma, mas que depois ela soube que essa pessoa tinha um problema também. E quando ela soube do problema da outra pessoa, então ela sentiu, ela percebeu que não tinha sido pessoal. Sim, porque normalmente a gente acha que é pessoal, né? Que nem esse caso da farmácia, você começa a pensar, calma aí, eu tenho a possibilidade de fazer diferente agora, né, Gra? Que nem ela, quando ela se coloca, né, naquele momento, ela se colocou no lugar do outro, ela pensou, não é pessoal a coisa. Às vezes a gente leva para um lado pessoal. Porque você E não está isso. pensando na necessidade do outro, você está pensando na sua necessidade. Você, Bom, você esqueceu de falar que eu sou sua aluna também, né? Você no comando da sua vida. Ai, a E lá, Graciela, gente, e é uma aluna maravilhosa que pratica de verdade. e lá a gente tem oportunidade de exercitar bastante a empatia e a autoempatia. E, inclusive, relacionando com isso que você falou agora, a coragem de reconhecer aquilo que eu sou, conseguir finalmente reconhecer alguma coisa que eu nem imaginava que eu fosse, ter a coragem de decidir fazer diferente. Isso foi uma coisa que eu aprendi no seu curso. E eu digo que eu domei mesmo o meu esquivo, porque o esquivo é o meu sabotador mais alto. E o que é ser esquivo? É isso, né? É simplesmente evitar resolver qualquer coisa. É deixar tudo para o amanhã que nunca chega, porque amanhã vai virar presente, vai virar hoje de novo, né? Então, como eu vou deixar sempre para amanhã, o amanhã nunca chega, estou sempre no hoje, eu nunca terminava, eu nunca concluía. E, enfim, com a primeira coisa, eu não sabia que eu fazia isso. Então, no seu curso, eu consegui ver que eu fazia e eu consegui fazer diferente. Aí eu estou super orgulhosa, você sabe, já contei para você as minhas conquistas, né? É inconsciente. E, Às vezes a gente tem comportamento que é tão inconsciente que a gente não percebe que a gente está fazendo, né, Gra? E é como se a uhum. gente tirasse uma venda dos olhos, né? E está tudo relacionado com a autoempatia. Porque se eu não tiver essa consideração por mim, esse olhar carinhoso para mim, de conexão para mim, eu vou me julgar mais ainda. E não é isso que vai me fazer mais feliz, que vai melhorar meus relacionamentos com as pessoas que eu amo, ou com todos por perto. Sim. Né? E falando em exercitar, isso me lembra, nós poderíamos fazer uma prática agora, não? Aquela prática, você sabe qual? Eu sei, você quer que eu faça, né? Vamos lá? Então tá, gente, a gente vai fazer uma prática de autoempatia, porque exercitar é muito importante. Então, eu queria que vocês vivenciassem como é fazer uma prática de autoempatia, de olhar para você um pouquinho. Então, se vocês tiverem papel e caneta, pega e a gente vai fazer. Eu vou dar um segundinho para você pegar um papel, uma caneta, ou então você pode fazer no seu pensamento, mas o ideal seja que você escreva para que você possa ler o que você escreveu, né? E para que você possa identificar alguma dificuldade que você tenha
nesse momento de fazer exercício. Então, eu vou falando aqui algumas coisas e vocês, se quiserem pegar papel e caneta, porque a gente vive uma cultura que, infelizmente, nos estimula a encontrar defeitos e imperfeições em nós mesmos. E isso gera baixa autoestima e insegurança. Então, fazer o caminho oposto, celebrar e apreciar nossos corpos, as nossas habilidades, tem um potencial transformador na nossa vida. E é libertador isso. Então, eu te convido agora para refletir um pouquinho, usando o papel e a caneta. Eu vou te fazer umas perguntas e você escreve. O que você admira em você mesma? Vou fazer também, Li. A caneta. Caneta de girassol dela. O que você admira em você mesma? Eu sei que é um pouquinho difícil, porque normalmente a gente sempre pensa nos nossos defeitos, né? De qual ação, conquista, superação ou aprendizado você se orgulha? Pensa uma ação, uma conquista, uma superação que você teve ou um aprendizado de que você se orgulha. Qual parte do seu corpo você gostaria de agradecer hoje? Agora eu queria que você escrevesse pelo menos 3 palavras de autoapreciação, de como você se aprecia. Enquanto vocês escrevem, eu queria que você sentisse como é para você se apreciar. É confortável para você fazer esse movimento de olhar para você, de se apreciar? Ou você percebe algumas barreiras, algumas vozes internas que te impedem de se apreciar plenamente? Ou você ouve você só consegue pensar em coisas negativas nesse momento, você não consegue vislumbrar o que você tem de bom? Esse é um exercício para vocês fazerem várias vezes. Várias vezes você pode fazer esse exercício para você se acostumar a olhar para você e ver que você é um ser único e especial, né? Nós somos únicos, especiais, e esse exercício é importante para você perceber e valorizar as suas virtudes. Porque, como eu disse, normalmente a gente pensa nos nossos defeitos, naquilo que nós não fazemos direito, naquilo que a gente fez de errado. Então, é importante a gente aprender a reconhecer aquilo que temos de bom, valorizar as nossas virtudes. Isso aumenta a nossa autoestima. Isso aumenta a nossa capacidade de nos reconhecermos. E isso também ajuda a perceber as nossas necessidades. Né? Autoempatia é isso, perceber a sua necessidade. Perceber que dentro de você existe um ser único. Não é, Gra? Exatamente. Lembrando de como é importante que para conseguirmos ser empáticos, nós precisamos antes ser autoempáticos. E, complementando isso tudo que você falou, perceber esse exercício também nos lembra da nossa humanidade. E nos lembra também da humanidade do outro. Sim. Quando nós julgamos, nós deixamos de reconhecer a humanidade do outro. Quando eu rotulo o outro, eu não estou olhando para um ser humano, eu estou olhando para um objeto. Então, como eu não vou conseguir ser empático enquanto eu estiver julgando? Aprender
a olhar sem julgamento faz parte do processo de aprender a ser empático, tanto consigo mesmo como com o outro. Eu até gosto de dar um exemplo, eu gosto de dizer, né, uma coisa assim para ficar bem claro. Como eu posso ser um pouco mais empático? Porque um pouco mais a cada dia. Quando eu tento ser empático com o outro, eu vou tentar entender a necessidade do outro, mas eu também vou entender um pouco mais das minhas necessidades. Eu me reconheço no outro. Sim. E eu preciso aprender a não julgar. Eu preciso aprender a olhar com outros olhos. Então, eu gosto de dizer assim, aqui eu não estou enxergando nada, sem óculos, né? Agora, se eu puser o óculos do julgamento, eu só vou julgar. É feio, é baixo, é gordo, não sabe fazer as coisas direito. Nossa, não tem vontade de fazer. Agora, se eu trocar e colocar os óculos da empatia, o que eu vou ver? Eu vou ver um outro ser humano buscando ser feliz da mesma forma como eu busco ser feliz. É isso. Eu gosto mais desses óculos aqui, mas eu confesso que muitas vezes eu me pego nesses óculos aqui, mesmo diante do espelho. Mas eu estou treinando esse aqui. E não dá para usar os dois óculos, né, Gra? Olha, não vai, gente, não vai. Ou um ou outro. Eu acho esse aqui mais bonito. É isso aí. E você sabe que isso me lembra, eu tenho uma aluna também que ela estava com bastante problema com a funcionária dela, e ela me falou o seguinte, eu vejo que eu sinto que ela faz tudo de pouco caso, não foi pouco, tudo de qualquer jeito, parece que é pouco caso, não se importa. E eu falei para ela, mas você já pensou que às vezes não é pouco caso, não é de qualquer jeito, pode ser uma limitação dela? A gente conversou bastante sobre isso, né? Você consegue olhar também, porque às vezes a gente está colocando uma expectativa no outro que é limitado, né? Uhum. E aí ela me falou, numa outra mentoria, ela me falou o seguinte, que foi super importante isso, nessa visão de você olhar para o outro e conseguir olhar para o outro de uma outra forma, não com o óculos do julgamento, ela está fazendo com pouco caso, mas olhar para o outro e falar... E ela falou, eu percebi, era uma limitação dela, não era que ela fazia de pouco caso, não é que ela estava fazendo de qualquer jeito, porque outras atitudes dela me mostravam preocupação em me agradar. Então, sim, naquele momento ela estava julgando, né? E isso foi muito bacana, ela falou, porque agora eu olho para minha funcionária com outros olhos, né? Com os olhos com óculos da empatia, né, Gra? Eu tenho um exemplo interessante, né, parecido com esse também. Eu trabalho com equipes, e em uma equipe que eu estava trabalhando tinha 2 pessoas que realmente elas estavam praticamente pedindo demissão porque não conseguiam trabalhar uma com a outra. E depois de várias reuniões buscando encontrar esse ponto de empatia entre elas, nós conseguimos, depois de... Até uma vez, foi muito interessante, nessa questão do voltar atrás que você falou agora, eu estava conversando com uma dessas 2 pessoas e eu fiquei muito brava. Eu simplesmente não consegui entender o que estava acontecendo, eu falei uma coisa desagradável para ela virar as costas e foi embora. Aí quando eu sentei, eu fiz exatamente como você, mas não é possível. Eu que estou sempre falando de empatia e falo tanto para elas, o que é isso? Aí eu chamei, peraí, vem cá, vamos conversar de novo. Deixa eu entender quando você me falou o que você me falou, o que você estava pensando? E aí ela falou para mim o que ela estava pensando. E aí eu caí, né, na situação, eu percebi, lembrei, né? Não é que eu percebi, eu lembrei que eu estava aqui e que não era pessoal, era uma limitação dela, era alguma coisa que ela não conseguia entender, que ela não tinha tido as mesmas oportunidades que eu, de repente, para ter aquela compreensão. Exatamente. Enfim, desde aquele dia,
meu relacionamento com ela melhorou e o relacionamento dela com a outra pessoa da equipe também melhorou e nossa, a equipe melhorou muito. Foi muito interessante. Lógico, todo mundo ganha, né, Gra? Porque a comunicação, né, ainda mais em equipe, por exemplo, a comunicação em família, às vezes a gente extrapola na comunicação, né? E essa coisa de você ter a consciência, né? De olhar para você, tudo bem, eu sei que eu trabalho com isso, eu sei que eu falo sobre isso, mas tudo bem, eu falhei, né? Eu falhei. E o reconhecimento na autoempatia, ele possibilita a gente de entrar em contato novamente com aquela pessoa que a gente acredita ter falhado, né? Porque assim, é um treino. E se eu consigo reconhecer e ter empatia comigo, eu posso novamente conversar com o pai e ter empatia pelo que ele estava falando naquele momento, né? Então, eu acho que a empatia e a autoempatia, ela tem que caminhar junto. E tem que ser treinada diariamente. Porque é um processo, né? É um processo, é um treino. E que lindo, né? Que a gente consegue, num determinado ponto, reconhecer e poder voltar atrás, né, Gra? Aí pode falar. Entra a importância daquilo que você sempre fala, né? No reconhecer-se. Né? Reconhecer quem sou, do que sou capaz, o que eu posso fazer diferente. Toda mudança requer conhecer-se, reconhecer-se, transformar-se. Se a gente não se reconhecer, não adianta que a gente não vai transformar nada, né? E outra coisa que eu queria falar também, que é bem legal, é que a gente tem que entender que não adianta conceito de empatia se você não praticar empatia. Não adianta conceito de autoempatia se você não praticar empatia com você mesma, né, Gra? Eu sempre, quando eu percebo essa necessidade, uma coisa que eu gosto de fazer é respirar fundo antes de qualquer coisa. É isso. Né? Fazer uma pequena meditação, alguma coisa que me traga de volta ao centro. A empatia, ela pode ser um caminho de cura. A empatia é um caminho de cura nos relacionamentos, a autoempatia é um caminho de cura comigo mesma. É maravilhoso isso. É maravilhoso isso, né? Porque, assim, como amplia o nosso relacionamento, né, Gra, isso? E a vulnerabilidade, né? Você falou em ampliar o relacionamento e me veio a questão da vulnerabilidade. Quando aceitar a mim e aceitar ao outro, aceitar as minhas vulnerabilidades, me colocar vulnerável, me faz com que eu aceite também a vulnerabilidade do outro. E isso amplia tanto, ou melhor, fortalece os relacionamentos, porque aumenta a confiança. Sim, com certeza. Porque quando a gente falar de empatia, autoempatia, se não tiver vulnerabilidade junto, né? Que é o Marshall Rosenberg fala muito sobre isso, né? Vulnerabilidade, você precisa se mostrar vulnerável. Porque como é que você vai falar da sua necessidade para o outro se você não se mostrar? Né? Porque às vezes você precisa se despir, você precisa falar você precisa falar algo de uma necessidade sua que vai mostrar muito de você para o outro. Sim. Então você tem que estar muito aberta, né? Você tem que mostrar a sua vulnerabilidade para que o outro também possa se despir para você e falar o que é importante para ele. Né, Gra? E a gente falar de empatia não é você aceitar tudo que o outro está falando para você ou fazer tudo que o outro quer. Não é concordar. Não é concordar, é muito diferente, né, Gra? É tentar entrar numa situação de ganha-ganha, onde os dois mostram as suas vontades, as suas necessidades, e você consegue, num consenso, descobrir o que é bom para um, o que é bom para o outro, e no meio termo, os dois possam ganhar.
se não for possível abrir mão da sua necessidade e nem ele abrir mão da necessidade dele, como é que a gente pode fazer esse ganha-ganha juntos, né? Você foi falando, eu fui lembrando de tantas situações na minha vida em que eu recebi muita empatia. Muita empatia. E quando eu lembro disso, não vou falar disso agora, mas ela sabe, Sim. é uma marca que você coloca na sua vida e na vida do outro. Como eu disse, fortalecer o relacionamento, fortalecer a amizade, é uma coisa que não tem volta. A partir do momento que você começa a praticar a empatia, você vai transformar o relacionamento de uma forma que ele nunca mais... Não é que ele vai ser perfeito, não é isso que eu estou dizendo. Nunca. Mas você vai ultrapassar aquele patamar da insegurança, da desconfiança. Você tem a possibilidade, se você quiser, de se colocar num lugar, eu diria até num lugar de paz. O Marshall, quando ele formatou a comunicação não violenta, ele estava olhando para a paz, porque o que ele via na comunidade onde ele vivia era muita agressividade, e ele não conseguia entender por que as pessoas só poderiam se relacionar daquela forma. Ele acreditava que existisse uma forma das pessoas se relacionarem mais saudavelmente, e no nível da paz. Então, é isso que a empatia e a autoempatia fazem. Mas as duas concomitantemente. Você não vai ter empatia sem autoempatia. Sim, com certeza. E nem autoempatia sem empatia, né, Gra? Sim. Né? E como é importante, né? O que a sua prima disse é exatamente isso. Como é que eu posso cuidar do outro se eu não cuido de mim? E isso é uma coisa que eu falo muito, eu sempre falei muito para as minhas mães. Você só vai poder cuidar bem da sua família, dos seus amigos, do seu meio, da sua comunidade, se você estiver bem com você. Então, por isso que eu falo que é importante a gente trabalhar esse equilíbrio emocional. Porque tudo isso, né? A Gra é minha aluna no curso Você no Comando da Sua Vida, a gente sabe, a gente trabalha a empatia lá, né? A gente faz exercício de empatia, de autoempatia, e a gente precisa treinar, fazer esses treinamentos mesmo, porque se você, por exemplo, esse exercício que nós acabamos de passar para você, faça ele várias vezes, né? Comece a se valorizar, comece a se reconhecer, né, Gra? É importante exercitar. É muito importante exercitar. Você falando isso me lembrou de uma coisa. Por que eu comecei a estudar comunicação não violenta? Eu ainda não sabia na época que eu tinha esse comportamento esquivo, mas era justamente pela minha dificuldade de colocar. Então, eu deixava tudo, se eu tivesse a necessidade de falar alguma coisa, eu não falava, eu deixava para depois, Então, eu acabei caindo na comunicação não violenta. E depois, quando você me apresentou os comportamentos, eu fui entender o que era o esquivo, e depois eu soube também que eu era insistente, porque aí junta, né? Esquivo é aquele que está sempre evitando fazer alguma coisa, porque ele está evitando a dor. E o insistente é aquele que acha que tem que fazer perfeito. Então, é claro, combino muito bem os dois. Por quê? Eu não fazia porque eu achava que eu só ia conseguir fazer perfeito depois que eu tivesse mais conhecimento, mais experiência ou mais tempo para fazer mais perfeito ainda. Quando eu aprendi com você o que era isso tudo, eu tive a escolha de equilibrar esses pontos. Porque é óbvio que eu não vou deixar de ter esses comportamentos, mas eu posso atingir um equilíbrio, ou seja, eu posso conscientemente saber, então hoje eu tô fazendo isso porque é o meu esquivo que está aqui, então oi esquivo, tchau esquivo, mas eu vou fazer agora. É muito bom quando você consegue fazer isso. É libertador, né?
É libertador, é porque a gente traz para a consciência, né, Gra, um comportamento. E esse comportamento de se esquivar de conflitos é exatamente não ter autoempatia, né? Sim. Assim, é um receio de manifestar algo que você acha que vai crescer, quando na verdade evitar essa dor é que faz esse conflito crescer. Então você não está evitando o problema, você está postergando um problema que vai ficar enorme depois. Então, sim, é muito importante. Então, tá tudo misturado, né? Sabotadores, comportamento, comunicação não violenta, e isso gente, eu preciso falar, é libertador quando você tem consciência disso e trabalhar isso conscientemente, né? A autorresponsabilidade. Opa, eu sei, é aquilo lá. Não adianta você ter a teoria se você não olhar para dentro de você e começar a trabalhar tudo isso. Porque eu fico imaginando, a pessoa procura por autoconhecimento, é porque ela quer. É porque ela quer trabalhar alguma coisa. Mas não adianta só a teoria, você só vai trabalhar se você praticar, se você olhar para dentro, né? E no relacionamento é a mesma coisa. Como é que você vai ter empatia se você não consegue falar das suas dores? Se você não consegue falar das suas necessidades? Como é que você vai olhar para o outro e entender as necessidades dele se você não consegue nem olhar para a sua? Aliás, uma coisa que a gente encontra muito nas oficinas é as pessoas não saberem o que são necessidades. No começo, as pessoas não sabem nem quais são as suas necessidades, nem imaginam o que sejam necessidades. Então, a gente dá aquela lista. Sim. De necessidades e sentimentos. Você quer dar um exemplo de 2, 3, 4 necessidades para o pessoal? A necessidade, por exemplo, de segurança. As necessidades mais exemplo, o da farmácia. Pode falar. Eu vejo em você ali a necessidade de segurança. Você tinha medo que o Tiago estivesse com Covid. Aquilo para você era muito desestabilizante. Então, você precisava de segurança naquele momento. E era o que você estava buscando. Quando o rapaz parou para conversar com você, ele estava distanciando você dessa necessidade. Por isso, você não conseguiu dar empatia para ele. Exatamente. Você precisava primeiro atender a sua necessidade. Exatamente. E como é importante, né, Gra, a gente poder entender o que é a necessidade do outro, né? Você vê... Na realidade, ele tinha uma dor e foi empático comigo. Sim, eu tinha uma necessidade de segurança e por isso eu não fui empática com ele naquele momento. Mas eu vou dar um exemplo até mais concreto e mais simples e mais palpável. Manda pau. Um marido que chega em casa, deixa eu ver se ele não está chegando aqui, porque se ele vai abrir a porta, e ele vai abrir e vai dizer assim, cheguei, estou com fome, o que tem para comer? A necessidade dele, invariavelmente, ao abrir a porta de casa, é fome. Essa também é uma necessidade. E uma pessoa, ela pode não conseguir ser empática porque ela está com fome, porque ela está com sono, porque ela está com necessidades básicas do ser humano, né? Também, exatamente, exatamente. Então, os níveis de necessidade são vários. Obviamente, você precisa ter atendidos primeiro as necessidades básicas, para depois você passar para as outras necessidades. Necessidade de carinho, necessidade de atenção, necessidade de ser ouvido. Né? E aí nós passamos para o lado dos sentimentos, que muitas vezes nós não conseguimos nominar o sentimento. O que eu estou sentindo? Será que eu estou sentindo raiva, mágoa, desespero, ou será que é solidão? Por isso que eu falei lá atrás, quando nós olhamos para o outro e percebemos o que ele está sentindo, qual é a necessidade dele, nós podemos depois reconhecer isso em nós mesmos, porque às vezes nós não conseguimos enxergar. Quantas vezes você tem um espelho na sua frente e você não se vê?
Quantas vezes você saiu de casa e de repente alguém falou, nossa, tem um negócio aí no seu cabelo. Eu falei, nossa, mas eu acabei de olhar no espelho e eu não vi. Não é assim? É a Sim. mesma coisa. Nós com nossos sentimentos e nossas necessidades. Se nós não pararmos para olhar, nós não vamos ver. E não é que necessariamente precisemos de óculos. Nós podemos usar os óculos para facilitar. E eu coloco os óculos como esses treinamentos. Então, os treinamentos, eles servem como óculos com lentes especiais que nos fazem ver aquilo que nós não víamos antes. Sim. E é sensacional, né, Gra, você poder colocar essa lente, né? Como é importante a gente colocar essa lente, tanto para o outro como para nós, né? Porque quando eu coloco para mim, eu também coloco para o outro. Porque quando eu evoluo como pessoa, eu evoluo todo mundo que está à minha volta, né? Então, como é importante isso na nossa vida, a gente ter essa consciência de que é importante olhar para si, mas praticar tudo aquilo que você está trazendo para a consciência. Uhum. Eu sou meio suspeita para falar, porque eu acho que eu sou um pouco viciada em autoconhecimento. Desde que eu comecei essa estrada, muito tempo atrás, eu não consegui parar. E cada vez que eu descubro uma coisa nova, eu fico fascinada. É um caminho sem volta, mas é um caminho muito bom. E muitas vezes nós temos medo de ver o que realmente está dentro de nós. Porque Exato. pode ser dolorido, mas ultrapassar esse ponto de dor, como você disse antes, é libertador. Então vale muito a pena. Vale muito, muito a Te dá pena. força, te Sim, fortalece. fortalece mesmo. Ô, Gra, falta 10 minutos para a gente terminar o nosso tempo e eu queria te passar uma pergunta que fizeram, umas perguntas que fizeram. Posso te falar? Pode, pode. O que é mais difícil, ter empatia com alguém próximo ou com um desconhecido? Normalmente, a pessoa que é mais íntima, nós vamos olhar muito mais insistentemente com o óculos do julgamento e das crenças. Então, a gente vai ter uma tendência a não ser tão empático com as pessoas mais próximas. Parece meio absurdo, mas é óbvio que isso não é uma regra. Eu estou falando de uma coisa mais geral. Mas é muito as pessoas com quem nós convivemos todos os dias, nós realmente usamos muito o óculos do julgamento. Sim. E as pessoas com quem nós não nos relacionamos tanto, acaba sendo mais fácil ser empático. Não parei para olhar todos os defeitos dela, defeitos entre aspas, hein, gente? É o defeito que está aqui, ó, nessa lei. Do julgamento. Seja um defeito, exatamente. Mesmo porque quando a gente tem muita intimidade com o outro, né, Gra? A gente está olhando mesmo com esse óculos, com o óculos do julgamento. Pela intimidade, porque todo mundo, não tem ninguém perfeito, somos seres, todo mundo é sombra e luz, todo mundo é virtude e não virtude, não vamos chamar de defeito, mas todo mundo é virtude e não virtude, né? Todo mundo tem um lado muito bom e tem um lado que não é tão legal. Eu colocaria isso de uma forma assim, cada uma dessas coisas que você falou, como uma linha reta, e aqui um extremo, aqui o outro extremo. E nós, por exemplo, o bem e o mal. A gente pode estar em qualquer lugar dessa linha. A luz e o escuro, e a escuridão. A gente pode estar em qualquer lugar dessa linha, mas eles são os dois extremos da mesma coisa. É a mesma energia. Sim. A gente pode estar vibrando num ponto ou no outro ponto dessa linha. Exatamente. Então, somos tudo. Está tudo. E Travou para mim. Travou? Tá me ouvindo? Agora voltou. Voltou? E quando a gente fala isso, né, Gra, que a gente todos nós somos tudo, quando você tem intimidade com outro, você normalmente, como você mesmo colocou, você usa
muito mais o óculos do julgamento, porque você conhece Uhum. bem aquele lado dele da não virtude, o lado de pouca luz, né? Acaba sendo mais difícil, é um trabalho intenso, mas possível. Eu Possível, gosto de lembrar que é possível, porque a gente acha que não é, mas é. não, com certeza é possível, né? Qual é o trabalho? Usar o óculos da empatia mais vezes do que usamos o óculos do julgamento. Aí tem uma outra pergunta aqui, ó. Quando eu quero ajudar o outro, quando eu quero ajudar o outro a resolver quando eu quero ajudar o outro a resolver um problema, eu estou sendo empático? Essa pergunta é boa. Depende. Depende de como você está ajudando, porque você está ajudando para atender a sua necessidade ou para atender a necessidade do outro. E o outro, ele quer ser ajudado, ele pediu essa ajuda, porque às vezes, isso aqui me lembrou de outro sabotador, o prestativo. Porque se você está ajudando o outro porque você tem essa necessidade de ajudar, você nem sabe se você está fazendo bem para ele ou não. Na verdade, a necessidade é de ser aceito, né? Eu estou ajudando porque eu quero ser aceito, porque eu quero ser reconhecido. Então, você não está ajudando na necessidade do outro, você está ajudando para satisfazer uma necessidade sua. O outro, talvez, ele queira apenas ser ouvido. Ou ele queira apenas que você esteja ali do lado dele. Sabe, um exemplo agora é meio forte, mas enfim, uma pessoa que perde um ente querido, talvez não queira que você vá lá e você, olha, coma, tome um chá. Não, talvez ela queira só que você fique ali do lado segurando a mão dela. É só isso. Então, para entender o que o outro precisa, nós podemos perguntar ou ter uma conexão profunda. E por mais que pareça difícil, a conexão profunda é mágica. E é aquilo, né, que você colocou no começo, né? É de coração para coração, né, Gra? Não tem como você não se conectar com outro se você não escolher, né? Não é que você precisa, é uma escolha sua. Se conectar de coração com coração e ouvir o outro na essência, na necessidade do outro, né? E nós vamos encerrar, porque, gente, falta 4 minutos, senão eu não consigo salvar a live, tá? Como eu me conecto para ter empatia? Bom, respondemos, né? A pergunta é, como eu me conecto para ter empatia? Eu vou responder bem rapidinho. Deixando de lado os julgamentos, as crenças e conectando o coração. É isso, gente. Gra, bom, primeiro eu queria lembrar que essas lives são aquecimento para as aulas que eu vou dar nos dias 24, 26 e 28, que é para ajudar você a fortalecer o seu equilíbrio emocional de forma prática e natural. Tudo isso que a gente falou aqui, a gente pode praticar, a gente pode equilibrar o nosso emocional com várias práticas. Essa que nós estamos falando aqui hoje é uma delas, empatia, autoempatia. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui até agora. Graziela, minha querida, gratidão do fundo do meu coração. Muito obrigada. Foi sempre muito bom estar com você nas nossas conversas. A gente sempre aprende, aprendo muito com você, nós aprendemos muito juntas. E obrigada a todos que estiveram aí.